Bom dia, irmãos. Esse é o Sexta Bereana, programa da Igreja Batista Bereana em São Mateus. Toda sexta-feira de manhãzinha, às 6h30, nós vamos liberar um episódio. Então tá bom? Meu nome é Paulo, né? Se apresentando para quem não me conhece. E, bom, vamos seguir aí com o nosso programa. Só lembrando aí quem tá chegando agora que o nosso programa aí vai ser liberado toda sexta-feira, como eu já disse. Na primeira sexta-feira do mês nós teremos aí uma pastoral, um programa de um cunho mais devocional. Na segunda sexta-feira do mês, nós teremos um programa relacionado à música, então sempre vai ter algum conteúdo a respeito de música. Semana passada nós tivemos a biografia de uma compositora e foi sensacional, sério. Quem não ouviu, volta lá no episódio da semana passada e ouça antes desse aqui, dá um pausa aqui e volta lá. Depois você vem aqui ouvir esse novo episódio. E na terceira sexta de cada mês, nós vamos ter um conteúdo relacionado a acontecimentos culturais que sejam relevantes ou algumas pautas que sejam importantes aí na nossa cultura contemporânea. E sou eu aí que vou trazer toda terceira sexta de cada mês, sou eu que vou trazer esse conteúdo aqui, tá bom? Além disso, na quarta sexta de cada mês, nós vamos ter sempre dicas de leitura, tá bom? Fiquem atentos que nós vamos ter dicas de leitura, enfim, comentários a respeito de livros que sejam interessantes para edificação da igreja. Então, assim, fiquem atentos a esse conteúdo e não deixem de participar, tá bom? De ouvir, de interagir com a gente. Agora vamos lá, então. Hoje, terceira sexta-feira, nós vamos falar sobre um tema que tem sido muito importante na nossa época, que inclusive a grande motivação para a gente falar a respeito disso foi um acontecimento bombástico que teve na semana passada, retrasada, agora já não me recordo, que foi a respeito de um podcast gigantesco da internet, possivelmente é o maior, o segundo maior podcast no YouTube aqui no Brasil. No episódio específico tinha ali 2 deputados e os apresentadores, e além disso, e aí começou a surgir um assunto a respeito de nazismo, né? E aí foi lá, o debate, um deles falou, não, tem que existir um partido nazista. Ele nem estava nem defendendo o nazismo, assim, no sentido de que o nazismo é bom, algo disso. O argumento dele precisa existir, é necessário que exista ali um partido nazista, se for possível, se alguém quiser montar, foi esse o argumento, para que a sociedade rechace isso. E aí, enfim, surgiu uma reação enorme na internet toda. Essa reação saiu da internet, enfim, chegou aí às instâncias de poder, judiciária e tudo mais. Chegou na televisão, então jornais noticiaram isso. Então furou ali a bolha da internet e atingiu outros setores aí da sociedade. E isso daí suscitou uma série de debates. O debate principal existem limites para a liberdade de expressão? Eu posso falar o que eu quiser, na hora que eu quiser? Existe algo que limite esse meu direito de fala, esse meu direito de me expressar, esse meu direito de dar a minha opinião? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, então, tá bom? E nós vamos pegar aí algumas aplicações interessantes do que nós vimos nessa semana. Então nós vamos falar aí a respeito dessa questão da liberdade de expressão, tá bom? Agora, antes da gente começar, eu queria estabelecer estabelecer as bases de onde a gente vai partir para construir a nossa argumentação. Não a argumentação necessariamente, mas os nossos comentários a respeito disso tudo. Primeira coisa, nós não vamos comentar a partir de um ponto de vista ideológico. Então, assim, não espere aqui uma defesa liberal da liberdade de expressão. Também não espere aí uma defesa de cunho mais socialista ou social-democrata, seja lá o que for, tá bom? Eu vou tentar estabelecer, dentro de uma linha de sabedoria bíblica, se existe algum limite para que a gente se expresse, se existe algum limite que torne inaceitável algum tipo de expressão ou opinião minha, tá bom? Primeira coisa que seria interessante a gente pensar é o próprio conceito de liberdade na Bíblia, né?
A Bíblia, de certa forma, vai nos dizer que nós somos libertos de alguma coisa para outra. Então, enfim, nós somos, ao longo de toda a Escritura, apresentados ali como alguém que não conseguia se salvar porque estava escravo do pecado. Esse é a principal ali doutrina dentro da soteriologia, e que foi liberto por Cristo, então liberto do poder do pecado por Cristo, para viver em liberdade. Agora, essa liberdade não é uma liberdade absoluta, porque nós não temos liberdade, por exemplo, de transgredir a lei de Deus sem ser punidos ou algo assim. Assim, a liberdade ela não é absoluta. Quando nós somos libertos do pecado, nós somos libertos para viver uma vida para Cristo. Então, essa própria liberdade é a liberdade de algo para alguma outra coisa, tá bom? Então, quando nós trabalhamos com liberdade, nós estamos falando disso, tá certo? Quando nós falamos também dessa questão da expressão, seria interessante nós pensarmos sobre o que é expressão, tá bom? Basicamente, nós não estamos falando apenas da expressão oral, então não é só o que você fala, mas é o que você produz, em termos de opinião e tudo mais, nos mais diversos meios possíveis de comunicação. Então, é aquilo que você escreve, é uma carta que você manda, é um e-mail que você escreve, como se alguém ainda mandasse carta ou e-mail, né, hoje em dia, mas lá, um WhatsApp que você manda, a figurinha do WhatsApp que você mandou, o vídeo que você compartilhou, o vídeo que você gravou eventualmente. Então não tem a ver apenas com comunicação oral, mas toda essa gama aí de aspectos, toda essa gama de possibilidades de comunicação, né? E eu gostaria então de conversar com os irmãos a partir dessa linha de sabedoria bíblica. A gente vai buscar isso em Provérbios especialmente, conversar, enfim, como é que a minha liberdade, em que nível, aliás, a minha liberdade é ou não tolhida pelo fato de eu ser crente, pelo fato de eu ser cristão, de eu ser fiel ao Senhor. Vamos lá. Tem um livro muito bom, que eu tive contato aí essa última semana, li também, tenho lido, eu ainda nem terminei os últimos capítulos, mas até esse ponto aí que eu cheguei, acho que eu já encontrei algumas indicações muito interessantes para conversar aqui com os irmãos nesse tema que a gente está falando. O livro se chama Homens Sábios, e ele vai aplicar a sabedoria bíblica de Provérbios, especialmente as questões masculinas. Um dos capítulos é exatamente sobre essa questão da expressão, da fala. E o livro vai dizer que, basicamente, o capítulo insinua que se você não consegue dizer nada sábio, você não deveria falar. E aí ele vai colocando algumas coisas a respeito do discurso. E aí eu gostaria de pensar com vocês, então, sobre essas questões que o livro vai colocando, né? Enfim, sobre essas questões que são levantadas, na realidade, no próprio livro de Provérbios. E a gente deveria pensar, então, quando é que nós não deveríamos falar, ou seja, quando a nossa liberdade de expressão ela é limitada pela nossa fé, pela nossa regra de fé e prática, né? Pela Bíblia, pela lei do Senhor, pelo amor ao Senhor, quando a nossa liberdade de expressão é tolhida por isso, e quando nós precisamos falar, tá bom? Vamos lá. Quando nós não deveríamos falar? Provérbios 10:19 vai dizer o seguinte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Olha que interessante, irmãos, olha que legal isso. Quem acompanhou essa polêmica toda do podcast ou acompanha essa questão de podcasts na internet, vai entender que a grande novidade dos modelos de podcasts que existem hoje é essa ideia uma mesa onde as pessoas sentam para falar à vontade, em alguns momentos até influenciadas pelo álcool e tudo mais. Elas vão falando o que dá na telha, mostrando ali seu conhecimento, mas a Bíblia de alguma forma diz que isso daí não é legal, não, sabe? Esse muito falar, ele pode gerar transgressão. Aquele que modera os lábios, por outro lado, é prudente. Existem as pessoas que sabem a hora certa de falar, e isso daí, nisso existe sabedoria e prudência, né? O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 13:3. Olha, se tem algo que a gente pode aplicar desse acontecimento todo dessa última semana, é exatamente isso. Um dos apresentadores lá, ele sempre foi justamente um apresentador que defendeu a existência de um partido nazista e tal.
E veja bem, ele não é nazista, ele diz que não é nazista, possivelmente não seja mesmo, né? É, mas ele gosta tanto de falar, de dar a opinião dele em tudo, em todo momento, tal, mesmo sem muitas vezes saber, que ele acabou falando besteira. E esse texto de Provérbios, ele nos adverte justamente em relação a isso. Às vezes nós queremos tanto falar, mas nessa vontade toda de falar e dar opinião, nós podemos acabar falando besteira. Então existe aí um certo limite aí para nossa liberdade de expressão. O primeiro limite é a quantidade de coisas que nós falamos. Nós não precisamos falar tudo, tá bom? E aí eu não estou falando de liberdade de expressão no sentido de, olha, não, nós vamos regular a mídia. Não é nada disso. Eu estou falando que a mídia pode não ser regulada, enfim, uma série de coisas, mas diante do Senhor nós não deveríamos falar esse tipo de coisa. Diante do Senhor nós deveríamos tomar muito cuidado com a nossa expressão. A Bíblia também vai dizer que nós devemos ter autocontrole para falar. Nós devemos, enfim, saber de fato o que nós falamos e falar de uma maneira pensada, de uma maneira refletida. E sabe, em mundo de Facebook, Twitter, Instagram, o que mais tem são falas irrefletidas. Provérbios 12:16 diz o seguinte: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Então o insensato é aquele que vê a treta na internet e já quer sair brigando, já quer sair falando. Não reflete, não pensa, não acalma, sabe? Enquanto na realidade o correto deveria ser: olha, eu vi ali que realmente foi dito algo absurdo, mas vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou me acalmar, pedir sabedoria para o Senhor e depois eu vou me expressar. Então, existe também esse tipo de limitação, porque provavelmente se você falar de maneira impensada, você vai falar besteira. Você vai acabar falando besteira. Uma outra questão também que é interessante é a própria questão do perdão e do amor demonstrado. Então assim, onde mais a nossa liberdade ela deveria ser tolhida, não pelo governo ou algo assim, mas pela nossa própria consciência diante do Senhor. Provérbios 17:9 vai dizer o seguinte: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Provérbios 17:9. Vamos lá. O que esse texto está dizendo basicamente é o seguinte: olha, não tem a menor necessidade de ficar levantando erros do passado, procurando coisas absurdas que de repente já foram até pecados que foram reparados, erros que já foram perdoados, e trazendo isso à tona para se ganhar uma discussão. Não faz sentido. E infelizmente a gente vê isso até mesmo, né, em meios cristãos, digamos assim. Pessoas que de repente desenterram do baú um pecado que a pessoa cometeu em 1990 para dizer: olha, tá vendo? Seu argumento é errado por causa disso. Algo que já foi até tratado, perdoado, resolvido, tá tudo mais. Enfim, a Bíblia vai dizer que o que encobre a transgressão, não no sentido aqui, veja bem, aqui é se encobrir, não é no sentido de esconder transgressão, ou especialmente minha própria transgressão, mas é no sentido de assim, algo foi perdoado, ok, então não vamos ficar falando disso o tempo todo. Mas tem aquele que vai sempre trazer o assunto à tona. Esse daí, ele não está interessado em agradar o Senhor. Esse daí está interessado em arrumar briga, em tretar na internet, em tretar na vida pessoal. E aí tome cuidado até na vida pessoal, né? Você não tem a liberdade plena de expressão nem dentro da sua casa. Eu não tenho. Isso é limitado pela lei de Deus. Eu não posso dizer o que eu penso, não posso dizer o que eu quero o tempo todo. Porque muitas vezes pode ser ofensivo e pecaminoso. Então eu preciso tomar cuidado com isso. E por fim, irmãos, eu gostaria de terminar com um versículo de Provérbios 17:28 que foi dito a respeito desse apresentador do podcast quando disseram para ele que fulano calado é um poeta. Fulano quando cala a boca é um poeta. Provérbios 17:28 diz o seguinte: até o estulto quando se cala é tido por sábio,
e o que cerra os lábios por sábio. Olha que interessante, alguém calado, mesmo sendo estúpido, muitas vezes é tido por sábio. Em determinado momento, se você não sabe o que falar, simplesmente não fale. Escolha restringir a sua liberdade de se expressar. Muito embora você a tenha, de certa forma, você precisa restringir a sua liberdade. Não é porque eu posso dar minha opinião que eu devo dar minha opinião. E infelizmente nós vivemos numa época que é assim, né? A internet tá aí pra gente falar o que a gente quiser, o WhatsApp tá aí pra gente falar o que a gente quiser. Tempos atrás eu estava comentando com um amigo ali num almoço da nossa igreja, e um colega, um amigo, um irmão da nossa igreja, e estava almoçando junto e a gente estava comentando sobre essa questão de redes sociais e poxa vida, a gente está falando especialmente sobre essa questão do WhatsApp. A gente, enfim, comentou que muitas vezes o que a gente fala lá soa tão rude porque a gente não está olhando nos olhos e tudo mais, mas vem aquela ânsia, alguém falou alguma coisa que a gente não gosta, eu já pego os dedos e eu sou rápido para digitar, eu sou rápido para mandar um áudio e aquilo soa bruto, soa rude, e às vezes eu amo aquela pessoa que está na minha frente, está do outro lado e vai receber aquela mensagem rude e grosseira. Talvez se eu estivesse olhando ali na frente, falando para ela frente a frente, eu não falaria daquela forma. Eu seria sábio, eu seria cuidadoso. Nós como homens pecadores já temos infelizmente essa tendência de nos exaltarmos nas palavras. Mas essas redes sociais, WhatsApp, Facebook, isso tudo parece que potencializou tudo isso. E nós, enfim, somos tentados a brigar na internet o tempo todo, até mais do que na vida pessoal. E o que a Bíblia nos ensina é calma lá. Você tem o dever diante do Senhor de dar uma cortadinha na sua liberdade de expressão para honrar o Senhor. Por fim, vamos terminar com um texto. Até a correção ela deve ser temperada com sal. A boca do justo produz sabedoria. Como tem sido as nossas palavras? Como tem sido o nosso exercício da nossa liberdade de expressão? Tome cuidado, tome muito cuidado com isso. Defenda sim a liberdade, defenda o direito de todo mundo se expressar. Mas saiba que existe uma lei que é acima da lei dos homens, que é a lei de Deus. Nós devemos prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos e de tudo que nós falamos, seja com os nossos dedinhos aqui no celular, ou seja quando estamos conversando com alguém ou nos pronunciando, enfim. Essa foi a nossa conversa de hoje. Deus abençoe a todos. Reflitam a respeito da semana, né? Eu já estou refletindo aqui sobre as minhas expressões erradas essa semana, pensando em como eu posso tolir um pouquinho a minha liberdade na próxima semana para agradar mais o nosso Deus. Pense o que eu falo, como é que eu falo, né? Nem sempre é necessariamente só o conteúdo da fala, mas a forma da fala, tá bom? Pense em tudo isso. Será que eu estou falando demais? Será que eu deveria segurar um pouquinho, às vezes só ficar quieto? Enfim, Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana. Se você é da Beirana, nós nos vemos lá no domingo de manhã, às 9h30 da manhã, nós já temos Escola Bíblica Dominical. E até mais, até sexta-feira que vem. Na próxima sexta, lembrando que nós teremos indicação de um livro e a nossa convidada vai ser a Sara, tá bom? A convidada não, na verdade ela vai ser a anfitriã do programa da semana que vem. Deus abençoe a todos, até mais.